Olá, pessoal. É um prazer entrar em contato com vocês. Apesar de nós estarmos passando por um momento difícil, em que vamos ter que ficar um período afastados em razão da pandemia que tem iniciado em nosso país, vamos manter esse contato através do nosso ambiente virtual do aluno. Por isso eu estou gravando esse áudio para vocês, para que vocês acompanhem o estudo que a gente vem fazendo em sala de aula e que é guiado pelos diversos materiais que a gente tem postado no ambiente virtual do aluno, além dos livros clássicos de direito material do trabalho, como o livro de Luciano Martinez, o livro de Maurício Godinho Delgado, o livro de Sérgio Pinto Martins e outros livros à sua livre escolha, que a gente vem dialogando então com todas essas fontes do direito do trabalho, com todos esses materiais, essas bibliografias. E falando em fontes do direito do trabalho, já passamos então desse tema. Hoje a gente vai falar de atividade e trabalho em sentido estrito, que é o que vocês estão vendo aí agora na tela. Todo esse material vai ser disponibilizado para vocês, juntamente com esse áudio. É um material que é composto por slides que eu geralmente uso em sala de aula para que o aluno possa fixar a atenção, para que o aluno possa seguir o nosso itinerário durante toda a aula e assim, mesmo que ele tenha eventualmente um momento de lapso de atenção, ele possa retomar, ele possa ler ali o que está na frente dele e compreender aquilo que o professor está falando, além de ter um material para revisão, porque o material de estudo complementar é postado no ambiente virtual do aluno e o material de estudo básico são os livros, os cursos de Direito do Trabalho que eu já recomendei para vocês, que vocês vêm acompanhando durante todo esse nosso semestre letivo que se iniciou recentemente. A gente então vai começar fazendo a distinção entre atividade em sentido estrito e trabalho. Veja que ambos são uma espécie de atividade, atividade em geral, mas o trabalho ele tem uma finalidade específica, diferente da finalidade das demais atividades em sentido estrito. Então a gente pode dizer tranquilamente que o gênero atividade se bifurca em duas espécies: atividade em sentido estrito e trabalho. O trabalho ele visa ao alcance pelo trabalhador das vias econômicas de sustentar a sua família e a sua própria existência. Então, o trabalho ele é realizado com a finalidade do trabalhador se sustentar e sustentar a sua própria família. Perceba que o trabalho ele tem também suas diversas espécies. Então, a gente tem subespécies aí dentro de trabalho. Trabalho é uma espécie de atividade e no gênero trabalho, né, ou na espécie de atividade trabalho, a gente vai ter subespécies. Essas subespécies vão ser o contrato de emprego, o contrato de trabalho avulso, o contrato de trabalho autônomo, o trabalho eventual. Claro que quando a gente fala de contrato, não quer dizer que necessariamente há um contrato escrito. Esse contrato pode ser verbal, pode ser tácito, de modo que apenas o que eu quero fixar e frisar é que o trabalho tem diversas espécies. Então a gente vai ter trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso, trabalho empregatício. E a gente vai ver tudo isso nas nossas aulas posteriores. Mas, por hora, vamos nos fixar nessa diferenciação entre atividade em sentido estrito e trabalho. Então a gente já sabe que atividade é o gênero, atividade em sentido estrito é uma espécie e trabalho é outra. Já sabe que o trabalho tem como meta o sustento próprio ou familiar do trabalhador. Já a atividade em sentido estrito, ela em regra não é onerosa e tem outras finalidades que não o sustento próprio do trabalhador e nem o sustento de sua família. Afinal, como eu disse, ela em regra sequer é onerosa, ou seja, não há uma contraprestação econômica que busque sustentar as despesas, os gastos para a sobrevivência desse trabalhador e de sua família. Então, atividade em sentido estrito, como você pode perceber, ela não é trabalho. E a gente vai aprofundar nessa aula de hoje em algumas atividades em sentido estrito.
especialmente o estágio e o serviço voluntário. Depois a gente vai fazer novamente esse panorama de como se dividem as atividades em sentido estrito, quais são essas atividades em sentido estrito, compondo então esse outro agrupamento, né? E em quais espécies se dividem o trabalho, que eu já falei para vocês. Então, a gente vai falar da atividade em sentido estrito, dentre elas as mais importantes são estágio e serviço voluntário. Mas existem outras atividades em sentido estrito também, como, por exemplo, a atividade do médico realizada na sua residência médica, também é uma atividade em sentido estrito. Atividades realizadas por menores, por exemplo, o artista mirim, o modelo mirim, eles não exercem um trabalho, eles exercem uma atividade em sentido estrito. Muitas vezes um bebê que é filmado numa novela, ele sequer sabe o que é que está fazendo ali, ele não tem consciência do que ele está fazendo, mas ele está ali realizando uma atividade em sentido estrito. Então, agora que você já entendeu o que é a atividade em sentido estrito e o que é o trabalho, a gente vai passar a analisar as espécies de atividade em sentido estrito, começando pelo estágio. O estágio, como você pode ver na tela, ele é um ato educativo escolar supervisionado. Por ser um ato educativo escolar supervisionado, ele vai se realizar no âmbito de determinadas modalidades de ensino. Então, é preciso que o estagiário, que o educando, ele esteja matriculado e que ele esteja frequentando um dos cursos apontados na Lei 11.788 de 2008. Então, ele vai estar numa instituição pública ou numa instituição privada cursando cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial, anos finais do ensino fundamental ou ainda na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Esse estágio que ele vai realizar, ele é ligado à trajetória do conhecimento prático do aluno e proporciona então competências que ele não consegue desenvolver simplesmente em sala de aula, tendo apenas o estudo teórico. Ele vai precisar então se debruçar sobre a prática para aprender essas competências próprias da atividade profissional. E isso, então, vai ser feito através do estágio. Porém, o estágio ele se divide em duas espécies. O estágio pode ser obrigatório e pode ser não obrigatório. O que é, então, o estágio obrigatório? O estágio obrigatório é aquele que é definido no projeto pedagógico do curso como obrigatório, como requisito para a obtenção do diploma. É uma disciplina daquele projeto pedagógico. Se ele não conclui aquela disciplina, se ele não conclui aquela atividade em sentido estrito, na carga horária pré-estabelecida, ele não consegue formar. Veja que é diferente do estágio não obrigatório. Por quê? Porque o estágio não obrigatório ele é uma carga horária opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Ou seja, você tem muitas atividades complementares que você pode desenvolver no âmbito do seu curso, desde palestras, congressos, workshops, publicações de artigos, iniciação científica, etc. Dentre elas, há também o estágio. O estágio, ele nesse caso, vai ser não obrigatório. Por quê? Porque você pode suprir a carga horária com outras atividades, sem que você precise estagiar num local, por exemplo, fora da instituição de ensino. Mas quando você precisa cumprir uma disciplina na instituição de ensino, por exemplo, o antigo estágio curricular supervisionado, que é dentro da instituição de ensino como uma disciplina, ela vai ser um requisito para a obtenção do diploma e, consequentemente, será um estágio obrigatório. O estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, eles precisam ter a assinatura de um termo de compromisso, porque esse termo de compromisso é um requisito indispensável para a regularidade do estágio, seja ele obrigatório ou não, certo? Mas esse não é o único requisito do estágio. Como eu falei para vocês, o estagiário precisa estar matriculado e frequentando o ensino regular, certo? Então, ele vai precisar estar frequentando a educação de curso superior, profissional, nível médio, educação especial, nacional de ensino fundamental, seja na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, ou, ah, enfim, nessas modalidades que estão descritas pela lei.
ou se ele tiver em outra modalidade, aí a gente não vai ter essa, como é que eu posso dizer, esse respaldo legal. E aí não vai ser possível a realização de estágio em atividades que não são permitidas pela lei, assim como não é possível a realização de atividades em a realização de estágio em atividades que não são contempladas pelo projeto pedagógico do curso, certo? Então, se você tem um curso que não tem no projeto pedagógico a previsão de estágio, não vai ser possível estagiar no âmbito desse curso. Então, como eu disse para vocês, matrícula e frequência regular do educando é um requisito do estágio, celebração do termo de compromisso é outro, compatibilidade entre as atividades que são desenvolvidas no estágio e as que estão previstas lá no termo de compromisso, certo? Também é um requisito do estágio, e o acompanhamento efetivo, tanto por professor orientador da instituição, quanto por um supervisor da entidade concedente do estágio, certo? Então, isso vai ser comprovado por visto nos relatórios semestrais e por menção de aprovação final. Esses são os requisitos do estágio. Vale lembrar também que a atividade desenvolvida no âmbito desse estágio, essa atividade em sentido estrito, ela precisa ser compatível com o próprio curso, ela precisa ser coerente com o curso que esse estudante estagiário frequenta, porque ele não pode fazer um curso de, por exemplo, administração, um curso de direito, um curso de, digamos, de contábeis e estagiar numa área diferente, como educação física, como botânica, ou praticar atividades de serviços gerais que não tem nada a ver com o projeto pedagógico do curso no qual ele está matriculado e o curso que ele frequenta, portanto. Então é preciso atentar para isso também. Quanto ao descumprimento desses requisitos, seu descumprimento gera caracterização de um vínculo empregatício, ou seja, ele exerce uma atividade em sentido estrito, é um ato educativo escolar supervisionado, mas a partir do momento que suas formalidades são descumpridas, esse vínculo converte-se num contrato de emprego. E quem vai ser o empregador? O empregador vai ser a entidade concedente do estágio, excepcionada a entidade integrante da administração pública direta ou indireta. Isso em razão da vedação à contratação no âmbito da administração pública sem a realização de concurso público. Então, ele não pode ter um vínculo empregatício com a administração pública sem ter prestado concurso público, certo? A ele também não se aplicam os direitos trabalhistas, que você conhece lá do artigo 7º da Constituição, por exemplo. E por que isso? Porque é uma atividade em sentido estrito, não é trabalho e muito menos emprego, que é a relação jurídica a qual se destina majoritariamente ou mormente a, a regulamentação trabalhista, a legislação seletista, certo? Então, não se aplica ao estágio a legislação trabalhista e, consequentemente, não se aplica a ele a limitação de idade para o trabalho. A gente sabe que é proibido, é vedado o trabalho em condições perigosas, insalubres ou penosas aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Essa previsão não se aplica ao estagiário, ou seja, você pode ter um estagiário menor de 16, ele não é aprendiz, porque aprendiz é uma espécie de contrato de trabalho. Daí ele não trabalha, ele pratica um ato educativo escolar supervisionado. Ele pode ter, então, 16 anos ou 15 anos? Pode, é possível, por quê? Porque a ele não se aplicam as limitações de natureza trabalhista. Ele é um estagiário, ele é um educando praticando um ato educativo escolar supervisionado. Ele é um dos sujeitos do estágio. Portanto, um dos sujeitos do estágio é justamente o estagiário, aquele aluno brasileiro ou estrangeiro que está legalmente residente no país, reside no país então legalmente, está regularmente matriculado, regularmente vinculado a um curso no ensino público ou particular. E aí ele vai precisar comprovadamente estar frequentando esse curso, cujas modalidades você já conhece praticamente de cor: educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial, anos finais do ensino fundamental e na modalidade profissional, então, da educação de jovens e adultos, inclusive, certo? Então, a gente vai passando algumas coisas rápido, porque você pode pausar
esse vídeo, certo? E ler o slide que está aí na sua frente, caso você tenha alguma dúvida sobre aquilo que a gente está discutindo, sobre aquilo que a gente está dialogando. Além do sujeito estagiário, além desse sujeito do estágio, o estagiário, a gente tem outros sujeitos. Um outro sujeito é a instituição de ensino. A instituição de ensino são entidades de ensino nas quais os alunos candidatos a estágio estejam matriculados. E elas têm suas obrigações. Evidentemente, o estagiário também tem suas obrigações de cumprir com zelo e diligência as atividades inerentes ao estágio. Mas as obrigações da instituição de ensino, elas são mais marcantes, estão consagradas na lei do estágio. Elas são de celebrar o termo de compromisso, avaliar as instalações da parte concedente, indicar professor orientador, exigir em prazo não superior a 6 meses um relatório das atividades, zelar pelo cumprimento de termo de compromisso, elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação do estágio e comunicar à parte concedente as datas das avaliações escolares ou acadêmicas. Por quê? Porque se existem essas avaliações, a jornada do estágio, a duração diária, vai precisar ser pelo menos reduzida à metade naqueles dias destinados às avaliações, como determina a lei do estágio, e a gente vai ver mais lá na frente. Então, tem todas essas obrigações da instituição de ensino, mas a entidade concedente ela também tem suas obrigações e ela também é um dos sujeitos do estágio. Quem são essas entidades concedentes? São pessoas jurídicas de direito privado ou órgãos da administração pública direta, autárquica, fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado, DF ou municípios, e os profissionais liberais de nível superior que estejam devidamente registrados nos seus conselhos de fiscalização profissional e resolvam ali livremente aceitar estagiários. Todos esses têm diversas obrigações também previstas na lei do estágio e eles devem reservar dentre essas obrigações está a obrigação de reservar 10% das vagas de estágio para as pessoas portadoras de deficiência. Aí vamos ver mais obrigações, então, desses sujeitos do estágio. A entidade concedente não possui as obrigações de celebrar termo de compromisso, e aqui uma peculiaridade que ele pode pactuar uma cláusula de exclusividade. Por exemplo, digamos que no meu escritório eu tenho processos que são secretos e que tramitam, então, em segredo de justiça, né? E que a divulgação, não só a divulgação, mas o mero vazamento de alguma informação para outras instituições pode gerar danos. Mas, mais propriamente, vamos falar aqui, dar um outro exemplo melhor que esse ainda. O exemplo do estagiário do escritório de advocacia, no qual há um processo no escritório, na cidade há apenas dois escritórios de advocacia, um costuma advogar pelos reclamantes e outro pelas reclamadas. Então, o estagiário que estagia no escritório A, que é o escritório que patrocina as causas dos reclamantes, exige uma cláusula de exclusividade para que esse estagiário não venha a estagiar também no escritório que patrocina as causas das reclamadas e que faz com que poderia gerar algum vazamento de estratégias processuais adotadas por esse escritório. Então, é possível celebrar o termo de compromisso e isso fica a critério, e a cláusula de exclusividade fica a critério da entidade concedente. Mas ela tem outras obrigações além de celebrar o termo de compromisso, que são ofertar instalações adequadas. Não à toa, por exemplo, no âmbito da advocacia, a OAB fiscaliza os escritórios, habilitando eles para ser entidade concedente de estágio. Eles precisam também indicar um supervisor orientador que vai ser responsável por, no máximo, 10 estagiários, contratar seguro contra acidentes pessoais, que não podem ser em valores VIS, certo? Precisa ser no valor de mercado. Precisa entregar o termo de compromisso, o termo de realização, desculpe, do estágio ao estagiário, quando do desligamento desse estagiário. Então, direito do estagiário, a obrigação da entidade concedente é a entrega desse termo, certo? De realização do estágio, um certificado. Guardar também os documentos comprobatórios do estágio e enviar relatório semestral das atividades das instituições de ensino
com vista obrigatória ao estagiário, que vai analisar ali e ver se tem algum ponto em que haja alguma discordância. Além desses três sujeitos que você já provavelmente esperava, temos também os agentes de integração, que realizam intermediação entre as entidades de ensino e as partes concedentes. Eles têm diversas obrigações também, e dentre elas estão identificar oportunidades de estágio, ajustar as condições de realização, fazer o acompanhamento administrativo desses estágios, cadastrar estudantes e, especialmente aqui, encaminhar as negociações de seguros contra acidentes pessoais são feitas em favor desses estudantes, sendo que essas entidades, esses agentes de integração, como por exemplo o CIE, eles não podem cobrar qualquer valor dos estudantes a título de remuneração por esses serviços que prestam, ok? E eles são responsáveis, caso eles indiquem estagiários para a realização de atividades com a programação curricular estabelecida no curso, ou, naquele caso que eu citei para vocês, se ele recomendar o estagiário para uma empresa, para uma entidade concedente, e aquele curso que o estudante faz, que o estudante está matriculado e frequenta, ele não tem previsão de estágio. Se não há previsão de estágio, ou se não é compatível com a programação curricular, os agentes de integração serão responsabilizados civilmente por essas condutas irregulares, ok? O estagiário, como eu falei para vocês, ele não tem direitos trabalhistas, mas ele tem os direitos previstos na Lei do Estágio, que é a Lei 11.788, de 2008. Por exemplo, ele vai ter direito ao seguro, certo? Que a gente falou. Ele vai ter direito, às vezes, a uma bolsa e ele vai ter direito também a um recesso. Tudo isso previsto na Lei do Estágio. Mas ele também tem direito à isonomia. E a isonomia, a isonomia ela está prevista, obviamente, na Constituição, que é o direito à igualdade. Ele tem direito também a um limite para a duração da atividade. Afinal, não é porque ele não possui direitos trabalhistas que ele vai poder prestar a sua atividade ali de estágio por um tempo ilimitado num dia. Não, muito pelo contrário. O artigo número 10 da Lei 11.788 vai prever que essa jornada vai ser definida como um acordo pela instituição de ensino, a parte concedente, o aluno estagiário ou seu representante legal, e essa duração vai estar presente no termo de compromisso, certo? Só que ela não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 semanais para os cursos de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Porém, o limite vai ser outro nos casos de ensino superior, educação profissional de nível médio e no nível médio regular. Aí, nesses casos, o limite vai ser de 6 horas diárias e 30 semanais. Mas existe uma exceção, ok? Por quê? Porque se o curso alterna teoria e prática, naqueles períodos em que não estão previstas aulas presenciais, o estágio poderá alcançar até 40 horas semanais, mas isso precisa estar previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino, certo? E como eu disse para vocês, se essa instituição de ensino adota avaliações, nesses períodos de avaliações, sejam elas periódicas ou finais, a carga horária terá que ser reduzida pelo menos a metade. É muito comum na prática o estágio liberar o estagiário, né? A entidade concedente liberar o estagiário durante esses dias de avaliação, para garantir então o bom desempenho do estudante. E a isonomia, como eu disse, está garantida por força constitucional. Vocês podem ver aí que os objetivos da República Federativa do Brasil, além dos seus direitos e garantias individuais constantes no artigo 5º, especialmente o CAPT, que vai garantir a todos, não só vai garantir todos a igualdade perante a lei, mas também a igualdade entre si, porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso faz com que não possa haver uma diferenciação, um tratamento jurídico diverso entre um e outro estagiário, sem que ele tenha um motivo poderoso, um motivo moralmente legítimo, certo? Por quê? Porque é possível essa discriminação, então, em alguns casos,
Sim, se o motivo é moralmente legítimo, se há uma discriminação positiva para equilibrar aquela relação, é possível, mas a discriminação negativa, não. A discriminação com base em critérios imorais, de maneira nenhuma o ordenamento jurídico aceita esse tipo de discriminação. Então, um exemplo de discriminação possível, discriminação positiva, no caso de um estagiário está cursando o terceiro semestre e o outro está cursando o nono semestre do curso de Direito. E a entidade concedente tem um plano de carreira aí no termo de compromisso para o estagiário que, conforme ele vai avançando de semestre, a sua bolsa vai sendo robustecida, vai sendo fortalecida aí com o aumento desse valor. Isso é possível? Sim, é possível, porque é um critério moralmente legítimo. Agora, se não há nenhuma motivação, por exemplo, para um estagiário receber uma bolsa de R$ 800 e o outro, do mesmo semestre, da mesma instituição, recebe uma bolsa de R$ 400, o que vai acontecer é que esse que recebe uma bolsa menor, por estar amparado pelo princípio da igualdade, o princípio da isonomia, ele vai ter direito a uma bolsa no mesmo valor do seu colega que também presta atividade de estagiário. Falamos dessa bolsa, mas eu não disse para vocês ainda quando é que essa bolsa é obrigatória. Veja que sempre que o estágio for não obrigatório, essa bolsa ela é obrigatória. É o que nos diz o artigo 12 da Lei do Estágio. É que o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada. Mas lembre-se que isso não tem natureza remuneratória, isso não é remuneração, muito menos salário. É uma bolsa ou uma contraprestação sem intuito oneroso, sem o objetivo de sustentar esse estagiário, nem de que ele consiga sustentar a sua família. No máximo, um valor para custear suas despesas educacionais, com livros, com equipamentos, materiais, pagamento do curso, das mensalidades, matrícula, etc. Então, quando esse estágio é não obrigatório, ele vai ter obrigatoriamente uma bolsa. Agora, se o estágio for obrigatório, que é aquele que é requisito para a obtenção do diploma, que é cursado como uma espécie de disciplina, muitas vezes na própria instituição de ensino, esse aí, o estágio obrigatório, ele não tem a vinculação de bolsa, ele não tem como requisito a concessão de uma bolsa ou contraprestação. Além dessa bolsa ou contraprestação, o estagiário que faz o estágio não obrigatório vai ter direito também ao auxílio transporte, ok? Então é bolsa e auxílio transporte nos termos do artigo 12. A duração do estágio não pode exceder de 2 anos, salvo o portador de deficiência. Esse portador de deficiência, ele pode transcender esse limite máximo de 2 anos, mas não pode ultrapassar o limite máximo da duração do seu próprio curso, certo? Então, uma vez que se encerra o curso que o portador de deficiência faz, no qual ele está matriculado e frequentando, encerrou o curso, acabou o curso e ele obteve o diploma, não há mais a possibilidade dele continuar estagiando, certo? Salvo regulamentação específica, como a gente tem aí alguns casos de estágio profissional regulamentado por lei específica para determinadas profissões. Salvo essa hipótese, que não é só para o portador de deficiência, que é para qualquer um, certo? Falando especificamente do portador de deficiência, ele pode exceder os 2 anos, que é o limite máximo ordinário da duração do estágio, certo? Para uma mesma entidade concedente, ok? Limite máximo para uma mesma entidade concedente. Então, ele pode exceder esse limite de 2 anos, mas ele não pode exceder o limite da duração do seu próprio curso, ok? Lembrando que qualquer estagiário pode ter um estágio de 2 anos numa parte concedente e outro de mais 2 anos em outra parte concedente, também dentro do período letivo, né, do período abrangido pelo curso no qual ele está matriculado. Então, o estagiário ele vai ter esse período máximo de contratação com a mesma entidade concedente e, fim desse período, ele vai ter o contrato extinto, porém, ele não recebe verbas rescisórias, porque o contrato dele não é um contrato de emprego, mas pode haver
no contrato do estágio, né, no chamado termo de compromisso, é uma previsão de pagamento de indenização. Isso não é vedado pelo ordenamento, certo? Isso é permitido. O estagiário, ele não é segurado da Previdência Social, obrigatório, certo? Ele não é segurado obrigatório da Previdência Social, mas ele pode ser segurado facultativo, porque basta que ele se inscreva no INSS nessa condição e passe a verter as contribuições. Muitas vezes a entidade concedente opta, né, em algumas vezes, a entidade concedente opta por inscrever esse estagiário no INSS e verter contribuições em favor dele. Nesses casos, muitas vezes também a empresa ou que é a entidade concedente nesse caso, ela acaba assinando a carteira desse estagiário. Isso é possível, mas a gente vai ver que nem sempre é recomendável, certo? Quanto à legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, ela se aplica ao estagiário. Simplesmente, a legislação de saúde e segurança do trabalho se aplica ao estagiário e também a todos que transitem no ambiente de trabalho. Então, se você, até como visitante, está ingressando no ambiente de trabalho e ali tem risco de queda, risco de desabamento de algum material que esteja fixado em altura, você vai precisar estar com capacete, por exemplo. Então, se há risco de contaminação, ou agentes biológicos, poeira, você vai precisar estar de máscara adequada, usando os EPIs, como se fosse um trabalhador que está ali adentrando naquele local de trabalho, certo? Então, esse ambiente de trabalho faz com que, ao oferecer riscos, faz com que todos aqueles que ali transitem precisem estar em conformidade, né? Precisem estar amparados pelas estratégias, pelos instrumentos de mitigação desses riscos que estão previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho para o trabalhador, mas que também se aplicam, como eu disse, ao estagiário e a todos que ali transitem. E o estagiário ele tem direito a um recesso. É um recesso e não é férias, porque férias sempre vem acompanhada de um terço, do terço constitucional. E, justamente por não ter o terço, está comprovado aí juridicamente que não é férias, é um mero recesso que vai ser proporcional ao tempo de duração do contrato, sendo que quando esse contrato tiver uma duração igual ou superior a um ano, o período de recesso vai ser de 30 dias aí para esse período de um ano, certo? Então vai ter um recesso de 30 dias. Aí você me pergunta, esse recesso é remunerado? Esse recesso tem bolsa? Se o estagiário recebe bolsa, o recesso vai ter também a sua bolsa. Então, você já sabe que ele recebe bolsa quando o estágio é não obrigatório. Então, no estágio não obrigatório, ele vai receber bolsa, vai receber o auxílio transporte, e como em todo estágio há o recesso, nesse recesso, esse estagiário do estágio não obrigatório vai receber também a sua bolsa, certo? Vai receber a bolsa. Mas não o auxílio transporte, afinal, ele não está se deslocando para o local do estágio, e essa é uma parcela que visa cobrir esses custos, ok? Lembrando que, como eu falei, se o estágio tem uma duração inferior a um ano, o recesso vai ser proporcional ao tempo de duração. Já disse para vocês que o valor do seguro de acidentes pessoais, ele não pode ser ínfimo, não pode ser simbólico, não pode ser um valor vil, certo? Ele precisa ser um valor de mercado, ser um valor razoável. E como é que a gente vê que ele é razoável? Quando ele está na média do valor de mercado de um seguro de acidentes pessoais. E quanto a essa obrigação de contratar esse seguro, é uma obrigação, como vocês viram, ela é da parte concedente do estágio, mas ela pode ser assumida pela instituição de ensino, sim, como a gente vê no artigo 9º da Lei 11.788. Ela pode ser assumida pela instituição de ensino, essa obrigação, embora ela seja originariamente da entidade concedente do estágio. Como eu disse para vocês, alguns empregadores acabam assinando a carteira do estagiário. Não é um direito do estagiário e se isso for feito, isso não descaracteriza o estágio, não. Por quê? A assinatura da carteira não é nenhum tipo de confissão de vínculo empregatício. Pelo contrário,
o autônomo também pode ter sua carteira assinada, como, por exemplo, um representante comercial autônomo. Ele é autônomo, ele tem inclusive legislação própria, ele não é empregado só porque tem sua carteira assinada. O mesmo ocorre com o estagiário. Se você assinou a carteira do estagiário, não quer dizer que ele vai se tornar um empregado, ele continua sendo estagiário. Mas não seria recomendável fazer isso, porque não em razão do vínculo de emprego, mas em razão da multa que pode ser aplicada. Por quê? Porque a CLT diz que fica sujeito à multa de um salário mínimo regional e pagamento da emissão de uma nova via da CTPS, aquele que fizer uma anotação não prevista em lei na CTPS de uma pessoa, na carteira de trabalho. Então, se você faz essa anotação na carteira do estagiário, você pode acabar tendo que pagar uma multa e custear a emissão de uma nova, certo? Além disso, é vedado ao empregador fazer anotações desabonadoras à conduta do empregado na sua carteira de trabalho e previdência social. Isso é um documento de registro, é o histórico da vida profissional do trabalhador, e ali não se deve fazer anotações desabonadoras, como, por exemplo, apontar uma eventual ocorrência de uma dispensa por justa causa. Isso ensejaria isso, por ser uma anotação desabonadora, ensejaria um dano moral e o consequente dever, na verdade, ensejaria um dano, certo? E judicialmente pode ser indenizado esse dano. Então, pode criar um dever de indenizar em razão do ato ilícito praticado, por exemplo, por um empregador. Se a entidade concedente do estágio pratica essa mesma conduta, obviamente a ele vai se aplicar essa mesma implicação, né? Essa mesma vedação, por analogia, e, consequentemente, o dever de indenizar pelo dano gerado ao estagiário, ok? Mas, como eu falei para vocês, existem anotações que precisam ser feitas na carteira de trabalho e previdência social. Como eu disse no slide anterior, as anotações que não são obrigatórias, não estão previstas em lei, se feitas, podem ensejar uma multa. E quais são as obrigatórias, então? Aí sim, eu vou falar para vocês que as anotações obrigatórias serão feitas num prazo de 5 dias úteis na carteira de trabalho, certo? E aí lá essas são a data de admissão, a remuneração, as condições especiais, se houver, e também ah, as anotações que sejam solicitadas pelo empregado. Ainda há que se falar que as anotações da remuneração vão especificar o salário e, eventualmente, a estimativa da gorjeta. E, se houver pagamento em utilidades, também deve constar da carteira de trabalho e previdência social. Ok? Quanto aos limites à contratação de estagiário, também não pode uma determinada empresa resolver ser entidade concedente de estágio e transformar todos aqueles que ali são trabalhadores, né, transformar todas aquelas vagas de emprego em vagas de estágio. Isso não vai ser possível. Por quê? Porque, regra geral, existe uma proporção entre o número de empregados e o número de estagiários que você pode ter. Então, para as empresas, para essas empresas que sejam entidades concedentes, nos estabelecimentos onde haja de 1 a 5 empregados, ele só vai poder ter um estagiário. Onde haja de 6 a 10 empregados naquele estabelecimento, vai poder ter até 2 estagiários. De 11 a 25 empregados, até 5 estagiários. E acima de 25, 20% de estagiários. Ah, professor, mas tem acima de 25, tem 27. E aí 20% vai dar 2,7 vezes 2, que vai dar 5,4. E agora, como é que eu vou ter 0,4 estagiários? Não, você vai arredondar para o número inteiro imediatamente superior. Ok? É o que diz o parágrafo 3º do mesmo artigo. O parágrafo 1º vai falar que essa contagem é feita por estabelecimento, considerando o número de empregados do estabelecimento, certo? Ainda que haja várias filiais, vai fazer por estabelecimento, aplicando esse percentual a cada um deles. Se der número fracionado, arredonda para o número inteiro imediatamente superior. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de que nos estágios de nível superior e de nível médio profissional, essa limitação não se aplica. Sim, essa limitação não se aplica ao estágio de nível superior e nível médio profissional. Aí você já pensou, então quer dizer que uma empresa pode ser formada, pode ter seu quadro formado unicamente por estagiários. Não, não pode, não consegue. Mas e se forem todos de nível superior? Mesmo assim, ela não vai conseguir, porque há uma limitação para que
não haja mais, e você já viu isso, não haja mais de 10 estagiários sendo supervisionados por um mesmo supervisor, que precisa ter formação na área ou experiência profissional, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, no slide seguinte, que não se aplica o caput daquele artigo ao estágio de nível superior e nível médio, mas a parte concedente deve indicar um funcionário do seu quadro de pessoal com formação e experiência profissional na área de conhecimento, desenvolvida no curso do estágio. Ele não vai poder supervisionar mais do que 10 estagiários simultaneamente. Isso vai fazer com que para cada 10 estagiários ele tenha pelo menos um supervisor, ok? Então, acaba havendo aí essa limitação indireta. Quanto àquele último parágrafo do slide anterior, a gente já tinha falado que é a reserva de 10% das vagas de estágio para os portadores de deficiência. Quanto ao estágio no âmbito da administração pública, ele há uma recomendação, a orientação número 22 do CONAP, que condiciona a contratação de estagiários no âmbito da administração pública à realização de um concurso. E aí a doutrina, por paralelismo das formas, recomenda que, ela diz que se há necessidade de realizar um concurso para contratar o estagiário, para fazer o termo de compromisso do estagiário, essa ruptura antecipada, ou seja, antes daquele período de 2 anos, também vai precisar ser pautada no ato administrativo motivado, certo? Vai precisar, então, ser motivada a ruptura antecipada. Lembrando que essa relação de estágio no âmbito da administração pública não submete às limitações de cumulação de cargo público e de remuneração ou subsídios do servidor público. Então, digamos que um ministro do STF, que recebe o teto do judiciário, ele resolve fazer um estágio como jornalista, porque ele tinha o sonho de ser jornalista e vai ser jornalista na Câmara dos Deputados, num período em que ele não tem sessões, expediente. E aí, como há essa compatibilidade de horário, ele vai estagiar lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e esse estágio vai ser um estágio não obrigatório. E por ser um estágio não obrigatório, o que é que vai acontecer? Ele tem direito obrigatoriamente a uma bolsa. Só que ele já recebe o teto do funcionalismo público. Essa bolsa sai dos cofres públicos, mas essa bolsa não se submete a esse limite, certo? Então, mesmo recebendo o teto, ele vai poder receber bolsa e ele vai poder estar ali atuando como estagiário, porque é um ato educativo escolar supervisionado e não é a ocupação de um cargo público, certo? Estágio não é cargo público e não recebe remuneração, por isso não se submete a essas limitações. E se o estagiário tiver um benefício por incapacidade, isso não vai, o fato simplesmente dele ter uma relação de estágio não vai fazer com que ele perca o seu benefício, certo? Não é óbice para o recebimento do benefício. Por quê? Porque ele pode desenvolver atividades que sejam compatíveis com a limitação que ele tinha, certo? Que ele tem, que ensejou o deferimento do benefício. Então, ele só vai perder o benefício caso ele exerça uma atividade no estágio que demonstre que ele convalesceu, ou seja, que ele melhorou, que ele ficou bom, que ele não tem mais aquela limitação, ou que ele nunca teve aquela limitação. Se isso ficar demonstrado, ele perde o benefício com efeitos retroativos à data do início da atividade de estágio, ok? Se isso ficar demonstrado, o, ele perde o benefício. Mas, se isso não ficar demonstrado, ele vai poder continuar estagiando tranquilamente, até porque isso não o torna habilitado para exercer uma atividade remunerada, porque ele ainda não tem sequer a formação. Não à toa ele está estagiando, certo? Então, isso não quer dizer que ele foi recapacitado, ele foi capacitado novamente não pelo INSS, mas ele foi reabilitado pelo próprio estágio. Não, ele só vai adquirir aí a possibilidade de exercer a profissão quando ele se formar, certo? Enquanto ele estiver no estágio, o fato dele simplesmente estar estagiando não o habilita automaticamente a exercício de atividade remunerada que afaste o seu benefício. Mas, como eu falei, demonstrada a incompatibilidade, ele pode perder o benefício? Sim. E o serviço voluntário? Isso aí já não é estágio. Serviço voluntário não se confunde com estágio. Serviço voluntário é uma outra modalidade de atividade em sentido
estrito, portanto, não visa também ao sustento próprio familiar de um trabalhador, porque se fosse isso, seria trabalho, e não é trabalho, é uma atividade em sentido estrito, é serviço voluntário, regulamentado na Lei 9.608 de 98. E para que seja realizado esse serviço voluntário, alguns requisitos também precisam estar presentes, certo? E aqui, o descumprimento dos requisitos, igual como acontece no estágio, vai gerar a formação de um vínculo de emprego, salvo com a administração pública. Quais são, então, esses requisitos? É bom a gente iniciar pelo conceito, porque o próprio conceito vai falar dos requisitos do serviço voluntário. Porque o que é, então, esse serviço voluntário? É a atividade não remunerada prestada por uma pessoa física a uma entidade pública de qualquer natureza ou a uma instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Esse rol aí, a doutrina vem dizendo que é exemplificativo, a exemplo de Maurício Godinho Delgado. Mas a necessidade de fins não lucrativos para a pessoa, a instituição privada, uma pessoa jurídica de direito privado, ela é indispensável, ela é imprescindível. Por quê? Porque se não houver essa. Na verdade, se essa pessoa jurídica, essa instituição privada tem fins lucrativos, ela não pode contratar serviço voluntário. Não pode. Ah, professor, um banco contratou serviço voluntário, uma escola contratou serviço voluntário. Banco não vai conseguir, banco tem, evidentemente, finalidade lucrativa. A escola pode até ser uma escola beneficente, aí poderia contar com se ela não tem fins lucrativos, ela tem objetivos então educacionais, e ela pode contar com serviço voluntário de uma pessoa física, certo? Agora, se essa pessoa presta serviços voluntários a uma instituição que não é uma instituição pública, ou seja, é uma instituição privada, e essa instituição privada tem fins lucrativos, na verdade não é serviço voluntário, certo? É trabalho e ela vai ter direito ao pagamento da contraprestação. Se dentro do período de prescrição ela resolve postular judicialmente a contraprestação pelos serviços desenvolvidos no âmbito daquela relação prestada para um tomador que é pessoa jurídica de direito privado ou instituição privada de fins lucrativos, ela vai obter o vínculo trabalhista pertinente, seja autônomo, seja eventual, seja vínculo empregatício, certo? E, consequentemente, vai ter direito à contraprestação que vai ser aí arbitrada nos termos da CLT. Então, não basta a ausência de fins lucrativos no conceito, certo? É necessário também a existência de objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, mas também podem ser outros fins altruístas, certo? Podem ser outros fins, porque esse rol ele está na lei, mas ele é exemplificativo. Então, eu preciso ter fins lucrativos e esses objetivos altruístas dessa natureza ou de outra natureza, exemplificada conforme esses exemplos dados acima. Serviço voluntário, ao invés de ter um termo de compromisso, como tem lá no estágio, ele tem um termo de adesão, certo? Esse termo de adesão, ele vai ser celebrado entre a entidade pública ou privada e esse prestador do serviço voluntário. Lá deve constar o objeto e as condições do exercício desse serviço voluntário. Luciano Martinez diz que esse termo de adesão não é um requisito essencial. Pode haver serviço voluntário, desde que preenchidos os demais requisitos, mesmo que não haja ah, a, a, o termo de adesão, né? Desde que não haja a documentação desse contrato, ou seja, desde que não, mesmo que não haja a documentação desse contrato, mesmo que não haja o termo de adesão, preenchidos os demais requisitos para Luciano Martinez, será serviço voluntário, certo? Mas, ou seja, você presta serviço voluntário para uma entidade beneficente ou para um órgão público com objetivos educacionais, cívicos, recreativos, etc. Você, mesmo não tendo termo de adesão, para Luciano Martinez, você é um prestador de serviço voluntário. Mas para Alice Monteiro de Barros e Gabriel Saad, Eduardo Gabriel Saad, isso é um requisito essencial, certo? E a sua falta implica a conversão desse vínculo jurídico, em um vínculo empregatício, gerando então a incidência dos direitos trabalhistas e o consequente pagamento não só
da remuneração pertinente, como todas as demais verbas trabalhistas, férias, 13º, FGTS, etc. Ok? Mas, se for com a administração pública, aí não firma vínculo empregatício, porque a ausência de concurso público veda. Ora, então, se for com a administração pública, prestei serviço voluntário para a administração pública e estava irregular, certo? Estava irregular e eu postulei judicialmente o vínculo de emprego. O que é que o TST vai responder? O TST vai responder que não há vínculo empregatício, mas que você tem direito a uma contraprestação, caso descumpridos os requisitos, né? Caso firmada, então, ah, algum tipo de relação que tenha uma natureza trabalhista ou administrativa diferente do serviço voluntário, o TST vai lhe dizer, de acordo com a súmula 363, que você vai ter direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, certo? Respeitado o valor da hora do salário mínimo. Então, se é uma contraprestação, por exemplo, porque o serviço voluntário ele pode ter uma contraprestação simbólica. Isso não vai tirar o caráter oneroso, o caráter não oneroso dessa prestação de serviço, certo? O caráter dela é não oneroso e o fato de ter uma contraprestação tem esse caráter. Então, se tem uma contraprestação simbólica e depois se descobre uma irregularidade nessa relação e o tribunal, a Justiça do Trabalho, vai determinar a conversão numa relação de trabalho, ele vai firmar essa decisão com base no que foi pactuado, a título de contraprestação, mas respeitado o valor da hora do salário mínimo, ou seja, se dividido pelo número de horas você recebia menos do que o valor da hora do salário mínimo para quem trabalha 44 horas semanais, o que é que vai acontecer? Ele vai colocar nesse limite, ele vai aumentar a sua contraprestação até esse limite, porque esse limite precisa ser respeitado. Além disso, ele vai determinar o recolhimento dos valores referentes aos depósitos para o FGTS, certo? Então, vai ter direito à contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e os valores referentes aos depósitos do FGTS. Como eu disse, a contraprestação pode ser realizada, certo? Então, pode sim o prestador de serviço voluntário receber uma contraprestação, certo? Embora isso não seja a regra, certo? A regra é que ele não receba nenhuma contraprestação, como ocorre nas demais atividades em sentido estrito. Mas se ele receber, não será salário nem será remuneração, certo? Ele vai receber um estímulo financeiro sem conteúdo remuneratório, certo? Se a gente consegue perceber que aquele valor é demasiadamente alto e que sustenta aquele prestador de serviço e sua família e que a realização desse serviço não existe com objetivos altruístas, mas com objetivo de sustento, aí não é serviço voluntário. Aí, como eu falei para vocês, vai ser um vínculo trabalhista e a gente vai precisar analisar o caso concreto para ver qual é a espécie de trabalho com a qual a gente está lidando, ok? Outra espécie de atividade em sentido estrito, como eu citei para vocês no início, é a residência médica, que é uma modalidade de pós-graduação destinada aos médicos que estão fazendo um treinamento em serviço. Esse treinamento em serviço, em nível de pós-graduação, é realizado em dedicação exclusiva, em regime de dedicação exclusiva, certo? E aí pode ser numa instituição universitária ou não, mas vai ser sob orientação de um profissional médico de elevada qualificação ou de profissionais médicos de elevada qualificação. É um enquadramento sui generis, por quê? Porque apesar de ser uma modalidade de pós-graduação, há uma contraprestação que é considerada como fruto de atividade remunerada pelo INSS. Por quê? Porque esse médico residente ele contribui obrigatoriamente. Ele é um contribuinte individual, uma espécie de segurado obrigatório do INSS. E a ele é destinado benefício previdenciário de licença maternidade ou de licença paternidade. Veja que ele recebe uma contraprestação, que ele tem uma carga horária semanal alta, fixada por lei em 60 horas, certo? Ele é filiado ao INSS, ele está
tem a sua filiação ao INSS automática, por força de lei, e mesmo assim ele não é um empregado, ele não é um trabalhador, ele é um estudante, ele está na modalidade de pós-graduação, ok? Então a gente pode resumir essas modalidades de atividade em sentido estrito em estágio, que você já viu que é um ato educativo escolar supervisionado, o serviço voluntário, que pode ser prestado a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação, porque nem todos os autores utilizam essa dinâmica, essa distribuição dessas relações jurídicas nesse esquema que eu tratei com vocês. Por exemplo, Delgado não faz essa diferenciação, certo? E ele vai dizer que que existem relações que são submetidas a uma cláusula excludente da relação de emprego. Então, vai poder ter um excludente absoluto, um excludente relativa. Essas atividades em sentido estrito terão a cláusula excludente relativa, certo? E como é que se caracteriza essa cláusula excludente relativa no caso do serviço voluntário? Delgado vai dizer que no caso do serviço voluntário, ela vai se caracterizar pelo ânimo de graciosidade ou benevolência do prestador do serviço, que é justamente o oposto de onerosidade, e pela dimensão objetiva, né, que está ligada à finalidade, que é prevista em rol exemplificativo no dizer de Delgado, como eu falei para vocês, certo? Mas ele vai dizer que aí é o princípio da primazia da realidade sobre a forma que vai determinar se existe ou não uma relação de emprego. Ou seja, a gente vai precisar analisar o modo como o serviço é prestado para ver se estão presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Quanto a outras modalidades de atividade em sentido estrito, temos o Ministério da Fé, prestado por padres, pastores, comportores, pais de santos, rabinos, missionários, enfim, uma série de pessoas que atuam para a profusão da fé, para a difusão da fé. Eles fazem proselitismo religioso. E esse proselitismo não é considerado trabalho em razão do seu objetivo, que o objetivo não é o sustento próprio familiar, mas apenas a difusão da fé. Nesse caso, não vai ser caracterizado uma relação de emprego, mas uma atividade em sentido estrito, certo? Não é trabalho, é atividade em sentido estrito, salvo se ocorrer exploração econômica desse proselitismo. Na residência médica, vocês já viram que é pós-graduação, não é trabalho, é atividade em sentido estrito. Atividades compatíveis com pessoa em desenvolvimento, como os atores mirins, cantores mirins, atletas mirins, modelos mirins, também não tem relação de trabalho, tem atividade em sentido estrito, na doutrina de Luciano Martinez. Existem outros casos, como o do síndico coproprietário, ou ainda aqueles que prestam atividades em virtude de sanção penal, atividades comunitárias, mas não aquelas previstas na Lei de Execuções Penais, porque ali vai ter uma regulamentação específica da Lei de Execuções Penais. Aí, o que não é atividade em sentido estrito vai para aquele outro gênero de atividades, né? Que é o trabalho, certo? Então, a gente tem diversas atividades, inúmeras atividades, como eu falei no começo da aula, que se dividem em dois, vamos dizer assim, subgêneros. O subgênero da atividade em sentido estrito, que tem, como vocês viram no slide anterior, o estágio, serviço voluntário, Ministério da Fé e outros. E a gente tem o trabalho, de um outro lado, né? O outro subgênero do trabalho, que vai se dividir em duas, vai se poder se bifurcar, né? Poder ser classificado aí em duas espécies de trabalho, o trabalho autônomo e o trabalho subordinado, mas esse subgênero vai se subdividir, então, em uma série de espécies, como a relação de trabalho eventual, avulso, autônomo, emprego e assim sucessivamente. E aqui a gente entra, então, na classificação da relação de trabalho, certo? A gente vai especificar como se classifica e abordar na aula que vem, apenas na aula seguinte, que a gente vai poder ver com mais especificidade essas espécies de trabalho. Então, o trabalho pode se dividir em trabalho autônomo e subordinado, de acordo com o Delgado. O autônomo vai abarcar uma série de trabalhadores e o trabalho subordinado uma outra série de trabalhadores, como, por exemplo, o empregado e, às vezes, os eventuais e os avulsos.
ele guarda a relação de emprego ela é uma espécie, então, de trabalho, certo? Então, há uma relação de gênero-espécie entre trabalho e emprego. O emprego é uma espécie de trabalho. Como eu disse para vocês, a assinatura da CTPS é obrigatória para quem trabalha, seja como autônomo, seja como empregado. E, como eu disse no slide anterior, Delgado fala que o estagiário, cooperativado e outras atividades em sentido estrito podem ser contratados com todos os elementos que caracterizam a relação de emprego, desde que presente também os seus elementos caracterizadores específicos. Por quê? Porque esses elementos caracterizadores constituem uma excludente legal relativa. A lei, então, vai dizer que, presentes esses requisitos, não se forma o vínculo empregatício. No caso do cooperativado, por exemplo, nem entre o cooperativado e a cooperativa, e nem entre o cooperativado e a tomadora dos serviços, certo? Já, de outro lado, enquanto para esses há uma excludente legal relativa, para outros há uma excludente legal absoluta, como é o caso daqueles que prestam serviços para a administração pública, que não vão poder formar vínculo empregatício, nem vínculo administrativo, de cargo público, sem a prestação do concurso público, ok? E aí, como a gente falou, temos o trabalho autônomo, temos o trabalho subordinado, e o autônomo vai se dividir em uma série de espécies, cooperativado e não cooperativado, comercial, representante comercial, agente, né, que presta contrato de agência, o empreiteiro no contrato de empreitada, ou ainda um prestador de serviços nos termos do Código Civil, certo? Mas além do autônomo, a gente tem também o eventual, o avulso, que por força constitucional tem todos os direitos aplicáveis aos empregados, e temos também os empregados, certo? E aí o empregado vai se dividir em uma série de espécies de contratação também. A gente pode ter um contrato de emprego por tempo determinado, um contrato de emprego intermitente, um contrato de teletrabalho, um contrato de aprendizagem, contratos plúrimos, todos esses são contratos de emprego. Mas a regra geral é o contrato de emprego por tempo indeterminado, como a gente já viu em nossas aulas anteriores, certo? Então, a regra geral é o contrato de emprego por tempo indeterminado, mas temos outras espécies também. Então, assim, a gente percebe como é que se distribui todo esse panorama das atividades na nossa legislação brasileira. Então, temos diversas atividades que se dividem em atividade em sentido estrito e trabalho. A atividade em sentido estrito, ela pode ser classificada ali, pode ser decomposta em estágio, serviço voluntário, residência médica, Ministério da Fé, etc. Assim como o trabalho também vai poder ser decomposto, também ser subdividido nas espécies de contrato de trabalho autônomo, trabalho empregatício, eventual ou avulso, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, na próxima aula, o que é que a gente vai estudar? A gente vai especificar como é cada um desses contratos de trabalho, certo? Então a gente vai ver um pouco sobre eventual, quem é o trabalhador eventual, quem é o trabalhador avulso, quem é o trabalhador autônomo e quem é o trabalhador empregado e os elementos caracterizadores da relação de emprego. Assim, a gente conclui a nossa aula de hoje. Depois dê uma lida nos nossos slides, revise o material e a gente vai seguindo, postando material no AVA com o áudio e vai aprimorando esse nosso contato à distância para que a gente consiga ter o melhor resultado possível, ok? Um abraço a todos e contem comigo. Qualquer coisa, entrem em contato comigo através do e-mail institucional e a gente vai mantendo contato, ok? Um grande abraço a todos e bons estudos.